Você já se perguntou por que você está vivendo tanto sofrimento? Por que parece que nada dá certo? Talvez você está lutando em silêncio, chorando de noite sem ninguém ver. Talvez você é uma mãe de família que depois que já está todo mundo dormindo, você se derrama em lágrimas e fala: Deus, me ajuda, me dá uma solução. Às vezes você é um pai de família. Você tem acordado de madrugada, vai para a cozinha, senta no chão, se ajoelha e tenta entender o porquê que tudo isso está acontecendo na vida de vocês. Eu sei como é isso porque eu já vivi momentos que eu achei que Deus tinha se esquecido de mim. E eu vi uma frase esses tempos que me impactou muito. Foi uma frase que a minha própria cunhada lá tinha compartilhado no status dela. Uma frase que ela escreveu, que ela também não sabe de onde ela tirou, de 2020, se eu não me engano. E essa frase dizia assim: o mesmo Deus do de repente é o Deus dos processos. Se você não me conhece, meu nome é Patricia Bueno, sou casada, sou mãe de 2, estudante de teologia. E esse canal ele serve para te aproximar de Deus de uma forma leve, porque um dia ele me encontrou e eu quero que ele te encontre também. E uma coisa é fato, a gente ama ver milagre acontecendo. Nossa, quando acontece algum milagre, seja na saúde de alguém, seja em salvar, sei lá, de alguma complicação, seja uma bênção financeira, seja uma mãe que não podia gerar um filho e de repente ela tá grávida. Sempre que a gente vê um milagre, a gente acha lindo, né? Tipo, de repente a pessoa foi curada. De repente ela engravidou depois de tantos anos. De repente aquela porta do emprego se abriu. De repente a vida muda de um jeito que você nem imaginava. Só que deixa eu te contar uma coisa. A maioria dos de repentes passou por um processo. Não foi tão de repente assim. Por trás de cada de repente tem muita dor, teve muito choro, teve muita oração. Às vezes você olha o de repente de alguém, só que você não sabe o que aconteceu antes na vida daquela pessoa e você acha que foi de repente. E geralmente, nesse processo, até você chegar no de repente, é onde a gente esquece de Deus e é onde a gente acha que Deus esqueceu da gente. Eu vou usar uma historinha para você entender que isso a gente usava quando eu trabalhava numa empresa de marketing de relacionamento. Essas empresas que trabalham com esse formato, assim, de graduações e tudo mais, geralmente a maioria delas, por patamares e tudo mais, tem um patamar que se chama de diamante. É meio padrão, assim, qualquer empresa ter esse patamar. E é um patamar onde as pessoas olham e falam: uau, o meu sonho é chegar nesse patamar, né? A gente até brincava naquela época que era o início do fim da pobreza. Hoje eu não trabalho com isso, hoje eu tenho minha agência de social media, mas a gente trabalhou isso por muito tempo. E o que acontece? Tinha esses patamares. E aí a gente sempre ouvia falar que para você chegar no diamante, o diamante, ele é uma pedra que ela precisa passar por pressão. Ela precisa, sabe, sofrer. Ela precisa passar por um calor muito intenso, por um fogo muito intenso. E naquela época eu levava isso como, né, ferramenta de trabalho. Então, nossa, eu tenho que trabalhar muito, eu vou ter que sofrer muito. Só que mesmo a questão do diamante, eu quero que você tente aplicar ela para a sua vida hoje. A sua vida de processos, a sua vida de milagres. E você vai entender o porquê. O diamante, ele começa com um simples carvãozinho e ele é totalmente sem valor. Ele vai passar por um processo de muita pressão, de muito calor, para de repente se tornar algo valioso. Mas você entende que não foi de repente? De repente deixou de ser um carvão e virou um diamante. Mas não é de repente. Quem olha de fora e vê um carvão e vê um diamante, fala: uau, de repente uma pedra virou outra. Ela deixou de ter valor nenhum para ser uma pedra que vale muito. Mas quem entende do processo sabe que existe um processo. E é um processo que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha diamante em casa. Eu vou te dar um exemplo numa história da Bíblia para você entender o que é passar por essa pressão até se formar um diamante. Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. Ele era um pastorzinho de ovelhas, pequenininho, e assim, aparentemente não tinha nada que destacava ele das outras pessoas. Só que Deus, ele olha para o nosso coração. Ele não olha para sua beleza, para sua estatura, para sua deficiência. Ele não olha nada disso, ele olha o seu coração. E foi isso que ele enxergou em Davi, o coração de Davi. Ele foi ungido por um profeta, Samuel, de que ele seria rei. Só que ele era jovem e o que aconteceu? Depois dessa unção de que ele seria rei, ele voltou a ser pastor de ovelhas. Por quê? Ele recebeu uma promessa. Ia ser de repente? Não ia ser de repente. E existia um processo. E o processo de Davi não foi fácil. Muitas vezes Deus está plantando um propósito na sua vida, só que o cumprimento desse propósito vai exigir um processo. A unção de que ele ia ser rei foi só o começo. Deus ainda tinha que preparar o coração dele para essa função. Davi mesmo
Você acha que foi de repente que ele foi lá e enfrentou Golias? Do nada, de repente, um menininho pequenininho vai lá e enfrenta um gigante e derrota um gigante só com algumas pedrinhas. Você acha que foi de repente? Se você for ler a história, você vai perceber que Davi já tinha enfrentado urso, já tinha enfrentado leão, tudo para proteger as ovelhinhas dele. Ou seja, ali Deus já tinha desenvolvido a coragem para ele, porque ele, poxa, se ele enfrentou um urso, se ele enfrentou um leão e Deus estava com ele e nada de mal aconteceu, você acha que ele ia ter medo de enfrentar um homem? Não ia. No campo, aonde ninguém vê, Deus está te preparando. Cada desafio que a gente vai vencendo está moldando a gente para algo muito maior. Então, quando ele enfrentou Golias e derrubou, para todo mundo foi aquela coisa tipo, uau, de repente, um menino pequeno assim derrotou o Golias. Mas não foi de repente. Essa vitória só foi possível por causa dos processos anteriores. Muitas vezes as pessoas enxergam de repente na vida das outras os milagres na vida das outras, mas não sabem o quanto elas já foram forjadas no passado, quanto elas vêm sendo forjadas, quanto elas vêm sendo preparadas para aquele momento. Depois de derrotar Golias, Davi começou a ganhar reconhecimento. E aí é uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu falo assim, mosquito só vai onde tem luz. Se tem alguém te importunando, tem alguém te perseguindo, tem alguém te enchendo o saco, tem alguém fazendo alguma coisa contra você, fique em paz. Significa que você está fazendo a coisa certa. Porque mosquito só vai onde tem luz. Só vai incomodar onde tem brilho. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele passou anos tendo que fugir do rei Saul, porque o rei Saul via ele como uma ameaça. Ele morou em caverna, ele foi traído por pessoas que ele confiava. E na boa, ele experimentou vários momentos de desespero. É só você ler o livro de Salmos. E durante todo esse processo, Davi foi provado em sua obediência, paciência e confiança em Deus. Ele aprendeu a depender 100% do Senhor, mesmo quando o caminho parecia injusto ou que não fazia sentido. E aí, depois de muitos anos, depois de ser ungido como rei pelo profeta Samuel, que o profeta falou que ele seria rei, passaram-se vários anos, Davi finalmente assume o trono. O de repente aconteceu. Só que o processo preparou ele para ele poder liderar com humildade e sabedoria. O propósito de Deus nas nossas vidas, na sua vida, vai se cumprir no momento certo. Entenda que o processo que você está vivendo não é um castigo. Olha tudo isso que você está vivendo e tenta tirar alguma coisa de aprendizado, de transformação. Olha quanto você está ficando mais forte, quanto você está ficando mais inteligente, mais resiliente, com o coração mais preparado para Deus, mais espiritualmente buscando Deus. Você tem que estar pronta para aquilo que Ele planejou para você, para o de repente acontecer. A nossa vida em Deus, ela é exatamente desse jeito. Às vezes, a gente quer que tudo aconteça agora. Tudo. Você recebe uma promessa, você já quer que ela aconteça. Você, de repente, eu queria trocar de carro. Você já quer trocar de carro no mesmo dia que você pensou em trocar de carro. Seu casamento está em crise. Eu quero que meu casamento seja restaurado hoje. Eu quero que a minha cura chegue imediatamente. Eu quero que essas portas dessas empresas, desses empregos se abram hoje para mim. Só que Deus, em sua sabedoria, Ele está mais preocupado em mudar o teu caráter do que os teus resultados. Para pensar nisso. Nessa empresa que eu trabalhava, onde a gente focava no tal do diamante, às vezes eu olhava assim, né? A gente já estava 3, 4 anos no negócio, não tinha atingido esse patamar dos sonhos. E aí, só que eles deixam isso algo como tão impossível, né? E aí a gente via, de repente, algumas pessoas entrando na empresa 3, 4 anos depois da gente e atingindo esse patamar. Como assim? De repente ele entrou e ele já atingiu esse patamar. Não faz sentido. Que história é essa? Olha o tanto que a gente tá trabalhando. Por quê? Porque a gente via o de repente deles. Só que qual foi a trajetória deles? Alguns deles já vinham de outra empresa, então eles sabiam o que eles estavam fazendo. Outros, mesmo que não viessem de uma empresa de marketing, elas podiam ter vindo de outros ramos, só que a habilidade que eles adquiriram, a experiência que eles adquiriram nas outras empresas, em outros ramos, trouxe eles e fez com que na hora que eles vissem o nosso negócio era uma coisa muito fácil, eles tinham uma rede de relacionamentos muito grande e era muito rápido. Só que não foi de repente. Hoje eu entendo isso. Às vezes você está se comparando com o teu colega, você está trabalhando, você olha teu coleguinha, tua coleguinha que chega na tua empresa ali, é contratada pelo teu patrão e de repente, ela sobe de cargo mais rápido que você. Qual é o passado dela? O que ela já viveu? Quais foram as experiências dela? Cada pessoa passou por sua luta, por sua pressão, pelo seu fogo, pelo seu processo para ser forjado. Cada pessoa passou para de repente acontecer. Talvez você hoje está vivendo naquele calor, naquela pressão, naquele espremer assim, e você olha e fala: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não aguento mais. Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Mas deixa eu te lembrar, você não é um carvão
carvão para sempre. Deus está te transformando em um diamante. E eu não tô falando de negócios, eu tô falando da sua vida. Você é muito valiosa. Quando Deus terminar todo esse processo, você vai brilhar de um jeito que as pessoas vão olhar para você e falar: é nítido que Deus levantou essa mulher. Independente do que você esteja passando, vai lá na sua Bíblia, abre em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Então, tenha clareza disso. Tudo vai cooperar para o seu bem. Mesmo que pareça que não, mesmo que você ache que não, Deus sabe o que está fazendo. Não teima com Ele, não discute com Ele. Você pode não entender, mas aceita. Uma coisa que eu sempre busco fazer quando eu passo por um momento muito complicado, de alguma provação, de alguma forja, de alguma pressão, eu oro para Deus e falo assim: Pai, o que é que eu preciso aprender com essa situação? Por que isso aconteceu? E o que é que eu tenho que aprender disso? Qual lição eu tenho que tirar disso? Me ajuda a aprender rápido para eu sair logo desse lugar. E funciona muito, porque aí eu vou tendo clareza de que, poxa, eu tô nesse ambiente, eu tô nesse lugar aqui hoje porque eu não tô cuidando da minha conta, porque eu não tô dando valor à minha casa, porque eu tô gritando com os meus filhos, porque eu não tô dando valor ao meu trabalho, porque eu não tô sendo isso, porque eu não tô sendo aquilo. Então eu vou buscar ser, eu vou aprender isso e eu vou ser melhor a cada dia, para que eu saia logo dessa posição, para que eu saia logo desse lugar de sofrimento. Quanto mais você teimar e não aprender, mais você vai ficar nesse lugar de aprendizado. Então toda vez que você se sentir desanimada, imagina um diamante. E pense assim: eu sou esse diamante. Não tô falando de empresa, não tô falando de negócios, não tô falando de dinheiro. Entenda, você é um diamante, você nasceu para brilhar, você nasceu para ser preciosa. Talvez você tá se sentindo um carvão hoje, mas você não vai ficar assim para sempre. Só que para você passar pelo processo de sair de um carvão e ir para um diamante, vai existir um processo doloroso. Vai existir um calor muito intenso, vai existir uma pressão muito grande. Mas se você estiver disposta a passar por tudo isso, no final vai valer muito a pena. Toda vez que você se sentir desanimada, visualize esse diamante. O diamante só é o que é, porque ele passou por esse processo. E eu sei que não é fácil. E às vezes dá vontade de desistir, de jogar tudo pra cima e falar: Deus, eu não aguento mais. Quantas vezes nos últimos tempos você olhou para os céus e falou: Pai, eu não aguento. Mas cada vez que você fala que você não aguenta, você percebe que você aguenta sim. Você aguenta porque Deus está contigo. O mesmo Deus do milagre de repente, da cura de repente, da restauração do casamento de repente, é o Deus que durante aquele processo te transformou, te fez uma pessoa melhor. E talvez você tá aí chorando. Pode ter certeza que Deus tá vendo sua lágrima e Ele tá aí colocando mais força para você poder aguentar e continuar. Confia em Deus, porque o que Ele tá fazendo na sua vida é muito maior do que você pode imaginar. E quando você olhar para trás, você vai ver que tudo valeu a pena. Se esse vídeo fez sentido para você, já curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E o mais importante, compartilha nos seus grupos. Às vezes tem alguém precisando entender que você não vai ser carvão para sempre. Tem alguém precisando entender que você pode se tornar uma pedra preciosa, você pode brilhar e você pode conquistar o mundo, desde que você aceite o processo. Porque o mesmo Deus do milagre, do de repente, é o Deus do processo. E Ele tá sempre com você. Um beijo e até o próximo vídeo.